Eu sou Vânia Paixão, do Grupo Espírito Esperança em Cristo. Hoje nós estamos aqui para refletir sobre algumas passagens dos ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. E eu gostaria de conversar com vocês, inicialmente, para que a gente pudesse iniciar a nossa reflexão sobre uma página do livro Sabedoria Todo Dia. A página, ela diz assim, esse livro é de Lorival Lopes: aceite o caminho tortuoso, difícil, pedregoso. Os caminhos difíceis, as sendas espinhosas, as angustiantes decisões, as longas esperas, o convívio com pessoas problemáticas, os torturantes ambientes de trabalho e o mais não são o que parecem ser. Existe neles o outro lado, o positivo, o bom. Observe. Deus em tudo pôs um aproveitamento, um fruto. Faz a flor entre os espinhos, a alvorada na noite escura, a saúde na doença e a paz nos conflitos. Procure o lado positivo. É sábio quem vê alegrias até no sofrimento. Aparentemente fácil de falar, mas não tão fácil de compreender, de realizar. Enxergar o que é positivo, seja lá o que vier a acontecer em nossas vidas, esses tais caminhos difíceis que parecem ser a descrição do nosso planeta de provas e expiações, né? Decisões difíceis, situações espinhosas, dolorosas, longas esperas. Passamos por momentos difíceis ao longo da nossa existência e mais ainda nos momentos vividos nos últimos anos. Não são fáceis, mas são necessários, e nós sabemos que tudo que nos vem a acontecer tem uma utilidade providencial, né? A providência divina, ela não falha. E também o apoio, o consolo, a orientação a gente sempre pode conseguir. E a gente pode buscar também nos ensinamentos de Jesus, no Evangelho de Jesus, esse consolo que vai nos levantar para seguir adiante quando as dificuldades nos fazem querer parar. Querer parar o nosso carro. A gente sabe que um carro foi feito principalmente para se locomover. Bom, então, com essas reflexões iniciais, a gente pede o apoio da presença amiga de Jesus, o nosso mestre querido. Pedimos o apoio do nosso anjo guardião. Pedimos o apoio de tantos amigos que nos amam, que nos acolhem, que nos protegem muitas vezes, quando sentimos que estamos a ponto de sucumbir. Então, que essa presença se faça nos nossos lares, que essa presença divina permaneça em nossos lares, que a luz se faça em cada lar, em cada coração, em cada mente. E aí eu queria trazer para vocês a reflexão da pergunta 132 do Livro dos Espíritos, que fala do objetivo da encarnação, lá no capítulo 2, parte 2, que trata da encarnação dos Espíritos. A pergunta 132 é: qual o objetivo da encarnação dos Espíritos? E a resposta dos Espíritos: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então, aí a gente já tem uma resposta direta. O objetivo da encarnação é a perfeição, é chegar à perfeição. Mas os espíritos continuam. Para uns é expiação, para outros, missão. Mas para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento
de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, nós temos como objetivo principal chegar à perfeição. Então, a cada existência, novos aprendizados, novas buscas, novas conquistas, mas também precisamos auxiliar na obra da criação. Mas como assim? Deus, Criador, a causa primária, a inteligência suprema, conta com o nosso apoio. Ele conta que nós possamos utilizar as nossas potencialidades para auxiliar os que estão à nossa volta. E, logicamente, quando a gente aceita esse convite, um convite que Jesus veio reiterar, né, há tanto tempo, esse convite ainda está de pé, nós podemos buscar seguir a Jesus e cumprir, né, com o nosso propósito na Terra, mas buscando sempre fazer aquilo que a gente já tem condição de fazer. Não buscando grandes missões que nós ainda não temos condições. Muitos de nós ainda nos encontramos na condição de expiação, mas temos pequenas missões a cada dia a cumprir. A convivência com os nossos afetos e desafetos do passado, a convivência familiar, a perseverança na busca do alimento material, tudo isso faz parte de um todo maior, de um aprendizado maior, que é para nos auxiliar na evolução. Quando auxiliamos nesse crescimento dos irmãos que estão nos acompanhando, nós nos adiantamos também. E a melhor maneira da gente ajudar alguém, da gente auxiliar alguém no crescimento, é a gente dando o exemplo. Então, um exemplo de otimista, um exemplo otimista, um exemplo de otimismo, um exemplo de perseverança no meio de tanta dor, tantas pessoas passando por sofrimento. Se você consegue conservar o seu equilíbrio, se você consegue ser um ponto de luz, já está colaborando para esse crescimento do planeta. Então, existe a situação de uma necessidade de crescimento individual e interior, mas que também ajuda a alavancar o crescimento coletivo, o crescimento do mundo. Que nós possamos, então, já incluídos, né, observando esse objetivo da encarnação, começar a compreender um pouco mais o motivo de estarmos aqui, nesse planeta, nesse momento, passando pelas situações que nós estamos passando. E sempre buscando, né, o auxílio quando necessitamos, sempre buscando o apoio daqueles que podem nos auxiliar, sempre buscando o consolo que a doutrina espírita pode nos oferecer, porque muitas vezes somos nós que estamos precisando de ajuda. E muitas vezes, quando pensamos em ajudar, é que somos mais auxiliados. Bom, e aí, eu gostaria de trazer para vocês uma reflexão do livro Cura e Libertação, cujo autor é José Carlos de Luca. O texto tem como pergunta: abismo ou ponte? E uma reflexão inicial é bem interessante. Se falharmos no amor, teremos falhado em todo o resto. Isso me lembra um pouco, né, a carta de Paulo, a necessidade da caridade. Eu poderia falar todas as línguas, ter todo o conhecimento, mas se eu não tivesse o amor, isso de nada valeria. É de Maurice Schwartz. Então, se falhamos no amor, teremos falhado em todo o resto. Se falta amor, estamos falhando. E sempre que a gente se sente, de alguma forma, angustiado, incomodado, tem alguma coisa no dia que não está caindo bem, a nossa mente em turbilhão, começamos a pensar: por que me sinto assim? Por que estou me sentindo assim? Avalia se você não faltou com amor em alguma situação ou com alguém, ou consigo mesmo, porque a gente também precisa se amar.
Então, se falharmos no amor, teremos falhado em todo o resto. Bom, essa página, Abismo ou Ponte, começa com uma reflexão de Chico Xavier. Diz assim: não vamos dramatizar a dor. A prova, seja ela qual for, não vem para esmagar, mas para induzir a crescer. A pedra de tropeço pode ser transformada em degrau. Está no próprio homem escolher ser abismo ou ponte. A gente já viu em algumas situações, né, a reflexão sobre ser muro ou ponte. Se você afasta alguém, ou se você permite o acesso, uma possível reconciliação. Mas essa reflexão de ser abismo ou ponte é muito interessante também. É para a gente refletir muito. Como é que a gente se comporta no momento em que as situações ficam tão difíceis? Nós nos transformamos em abismo, nós vamos ao fundo e não conseguimos voltar, porque é um abismo. Eu vou caindo, vou caindo, vou caindo, ou eu consigo construir uma ponte para atravessar aquela situação. Uma vez, em algum estudo da nossa casa, uma companheira trouxe a reflexão sobre vicissitude. E ela trouxe um significado muito interessante, que eu sempre pensei em vicissitude como problema, obstáculo, né? Algo que nos faria sofrer. E, logicamente, desse sofrimento poderíamos adquirir algum aprendizado. E essa companheira nos trouxe a reflexão de vicissitude, o significado de mudança. A gente precisa refletir, né? No momento em que a situação difícil nos acontece, como é que eu me comporto? Percebendo que eu preciso me adaptar àquela nova situação que vem chegando, aquela mudança que eu preciso fazer, eu faço uma ponte para tentar atravessar essa situação, ou eu me deixo derrotar e me transformo em abismo, e eu fico numa rota de queda. Não estamos aqui diminuindo a dor de cada um. A dor, ela é realmente algo difícil de atravessar, mas que a gente precisa, né, como Leon Denis nos traz no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, a dor é apresentada como uma potência da alma. Então, muitas vezes, é necessário que passemos por alguma situação aflitiva para nos tirar de uma paralisia. Ninguém gosta de sofrer, ninguém quer a dor. Mas se a gente muitas vezes não passa, a gente não desperta para o caminhar. A gente não se move daquela situação que não é uma situação de conforto. Porque se fosse confortável, não precisava sair. Na realidade, é uma espécie de paralisia. E é isso que a gente precisa se libertar. O que está nos paralisando? Por que eu não estou conseguindo vislumbrar uma saída? Nem tudo a gente pode mudar. Nem tudo nós podemos controlar. Mas aquilo que cabe a mim, a responsabilidade, eu preciso tomar a decisão. Eu preciso ter uma tomada de decisão, eu preciso ter um despertar, eu preciso me mover daquele lugar. E a página, ela continua assim: o espírito carece de se expandir, assim como um carro que foi concebido para rodar e não para ficar parado na garagem. Carro que fica muito tempo sem uso, geralmente costuma apresentar problemas, e isso é uma realidade. Um carro parado acaba apresentando uma série de problemas, assim como um carro que atola na lama. A dificuldade de sair daquele local, pneus girando, 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 mas o carro não consegue sair. Vai ser necessário algum tipo de recurso para que aquele carro saia do lugar. E nós? Quando nós temos uma dificuldade, um problema, como é que a gente se comporta? O carro que fica parado na garagem, o carro que gira, 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 gira e não sai do lugar. O espírito, quando se recusa a crescer, costuma também enfrentar uma série de obstáculos em sua vida. Quanto maior a resistência, maior o sofrimento. Aí a gente já tem uma outra situação. As dificuldades que começam a aparecer
e o meu modo de agir, a maneira como eu entendo aquela situação, é com revolta, é com desânimo, de uma forma rebelde, com resistência. Não é a resistência de tentar manter-se em equilíbrio, sobreviver, não é isso. É a resistência de não querer que aquilo aconteça. Só que determinadas situações já aconteceram e eu não tenho como mudar. Muitas vezes a gente se comporta assim como um ciclo se fecha em nossas vidas, ou se completa com a perda de um ente querido, com o fim de um relacionamento amoroso, quando nós não temos como retornar determinadas situações no emprego, quando a nossa condição financeira já não é mais uma que a gente teve, e a gente se revolta e não quer sair daquele lugar, vive pensando como era melhor quando a situação era diferente. E nada demais que a gente busque retomar situações que sejam possíveis. Mas quando a gente insiste em situações que não podem ser mudadas, isso é teimosia. E aí a gente adquire maior sofrimento, porque a carga fica muito mais pesada. Fica muito mais difícil de lidar com a situação quando a gente não consegue abrir a nossa mente para o novo, para a mudança, para uma vicissitude. O que faz o nosso carro atolar é o egoísmo. Aí a gente já começa a observar que muitas vezes essa leitura pode nos incomodar. O que faz o nosso carro atolar é o egoísmo. O sofrimento que causamos aos outros com o nosso modo de ser, a falta de amor a nós, a ausência de responsabilidade sobre nossa vida, a falta de empenho e perseverança com nossos objetivos, a descrença em Deus, a negação da autoconfiança, a mágoa, o medo e a revolta. Tudo isso nos afunda cada vez mais no lamaçal de uma série infindável de problemas. O sofrimento sempre aparece quando entramos num processo de contração das nossas possibilidades de crescimento. Porque, segundo o ensinamento de Jesus, o homem veio à Terra para multiplicar os talentos que Deus lhe concedeu. E assim agindo, trabalha pelo aperfeiçoamento individual e coletivo. Mas, recusando-se a crescer, o homem se atrita com a lei divina e, por conta disso, se defrontará com os sofrimentos dos mais variados. Dificuldades, problemas, situações de aflição, todos têm na Terra. Só que nem todos sabem lidar com essas situações. E o sofrimento, que às vezes parece ser uma espécie de injustiça, porque muitos sofrem muito mais do que outros, passam por situações aflitivas em número maior, às vezes a gente nem entende, né? Por que aquela pessoa passa por tantas situações, se ela aparentemente, nesta existência, tem uma conduta reta. E aí a gente busca no Evangelho a compreensão das causas anteriores das aflições. Se aquela situação que nos parece uma anomalia, uma injustiça, se acontece, é porque existe um propósito, existe um motivo, existe uma motivação maior que nós não conseguimos enxergar com a nossa visão limitada, materialista. E essa busca de compreensão de um Deus que é de infinito amor, de misericórdia, que nos permite escolher, que nos permite colher, dessa lei de causa e efeito, dessa lei que está gravada na nossa consciência, compreender que o que a gente passa é fruto das nossas escolhas, pela falta de amor ao próximo e a nós mesmos. A descrença em Deus. Então isso quer dizer que aquele que não tem uma religiosidade ou uma religião está perdido? A questão não é essa, é que quando nós temos uma crença, as coisas para nós mesmos se facilitam, porque nós temos um apoio. Não quer dizer que nós vamos ser privilegiados, não é isso. Mas nós temos um apoio, nós encontramos a consolação, nós encontramos muitas vezes a resposta de um caminho a seguir, uma rota, que quando não temos,
nós nos sentimos perdidos. Então, toda vez que nós nos contraímos na possibilidade de crescimento, quando nós paralisamos, não nos permitimos, quando as nossas potencialidades que estão ali em germe, adormecidas, são travadas, o sofrimento vai acabar chegando para cada um de nós. Nós encontramos no capítulo 16, no item 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, a parábola dos talentos, que é muito conhecida, mas que nos traz, né, a ideia de que quando nós paralisamos por medo, orgulho, dúvida, nós seguramos o nosso talento, enterramos, e ele não consegue multiplicar-se, nós estamos agindo de forma contrária a essa lei que é de progresso, essa busca de nós expandirmos as nossas condições, as nossas características positivas, que todos nós temos condições de fazer. E aí, para aquele que enterra seus talentos nos buracos do medo e do comodismo, da maldade e da negligência, que não dá o melhor de si para a vida, que se recusa a avançar e crescer, Jesus o denomina de servo mau e preguiçoso. E diz que pessoas assim serão lançadas na escuridão e ali haverá choro e ranger de dentes. São citações, né, de Mateus, no capítulo 25, versículos 14 a 30. Não se trata de um castigo, né, celestial, não é realmente um castigo do tipo, vai para o inferno. A gente sabe, a doutrina não nos ensina dessa maneira. A realidade é o próprio homem que está se condenando. Ele não está se permitindo seguir o ritmo que é o do progresso, da evolução. E é o nosso objetivo, por enquanto. É essa busca do melhor que a gente pode dar, da nossa melhor versão. Né? Já passamos por tanta coisa nessa existência, que nós ainda lembramos. Os nossos erros que cometemos, a gente precisa deixar no passado. Só precisa arrecadar o aprendizado. Se a gente já entendeu que determinadas coisas não nos cabem mais, mas a gente precisa seguir em frente. Planejar o futuro, mas seguindo hoje, né? Então, nós sabemos que, na realidade, não é um castigo de forma literal. Não é Deus que está nos castigando. Não é Deus que está promovendo esse pranto e ranger de dentes. Na realidade, é o próprio homem que se condena a levar uma vida abaixo daquilo que ele poderia, nas suas possibilidades, nas suas características, naquilo que ele traz de bom e que pode crescer, que pode ser melhor. E a gente não está falando só de condições materiais, nós estamos falando de um todo. Porque a condição financeira e material é importante, sim. Nós precisamos viver, dependemos da matéria para sobreviver quando ainda é encarnado. Então, não é só a questão, é muito mais. São potencialidades, capacidades que nós temos de perdão, de compreensão do próximo, de compreensão de si mesmo, de uma expansão da consciência num nível que nos permita enxergar um todo muito maior. A presença de Deus em tudo na sua criação. A compreensão de que nós fazemos parte, nós não estamos acima de nada que existe no planeta. Tudo concorre para o nosso crescimento. E compreender isso é uma amplitude maior, é uma visão mais larga na nossa consciência. Todos nós somos filhos de Deus e podemos ser também servos de Deus, colaboradores na criação. Jesus nos chamou de servos. Ele diz o que somos, qual é a nossa função no mundo. Ele disse que veio ao mundo para servir, mas muitas vezes nós não queremos isso. Nós nos travamos e queremos ser servidos e não percebemos a nossa grande capacidade de auxílio a quem está à nossa volta, já que fora da caridade não há salvação. Isso todos nós sabemos de cor, mas a questão maior é essa prática. É não apenas o doar, mas o doar de si, doar a nossa atenção, o nosso ouvido, a nossa compreensão,
a nossa palavra amiga. Muitas vezes, alguns companheiros que passam por dificuldades, eles só querem mesmo que a gente os ouça. Às vezes não é nem o conselho que se está buscando, mas só o fato deles conseguirem se abrir, conseguirem falar o que os aflige, já é de uma grande ajuda. Logicamente, nós também temos os nossos momentos de dor, um momento que a gente está com os joelhos desconjuntados, estamos feridos, machucados, e vamos também precisar desse auxílio. E essa busca mútua de apoio, que a gente consiga formar uma rede, que a gente consiga ter um grupo onde a gente possa se apoiar. Mas quando a gente não tiver, se a gente não tiver essa possibilidade, que a gente possa buscar o grande amigo, o nosso guia e modelo, que é Jesus. Isso não falta nunca. Em momento algum a gente vai estar sozinho. Então, Deus nos dá a possibilidade desse crescimento a cada relação que nós temos, em cada existência, em cada situação que nós precisamos passar. Ignorando que, servindo desinteressadamente ao nosso semelhante, acionamos mecanismos da nossa evolução. Ao contrário daquele que vive para ser servido e que apenas retarda seu progresso. Quem serve conquista méritos preciosos, amplia suas capacidades e talentos, encontra um verdadeiro tesouro de bênçãos, pois entra em harmonia com a lei espiritual da abundância. Jesus afirma que veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Então a gente percebe mais uma vez, olha a possibilidade que Deus nos dá de auxiliarmos aqueles com quem convivemos, ou até mesmo aqueles que nem conhecemos. Quando nós abrimos essa possibilidade de auxílio ao próximo, nós abrimos também canais da nossa evolução. Essa amplitude da visão que nós comentamos ainda há pouco. E, logicamente, quando a gente consegue fazer isso, atraímos para perto de nós companheiros que buscam nos dar a força para que a gente possa seguir nesse propósito, né? Como um discípulo de Jesus, né? Como um seguidor do Cristo. Nós vamos ganhar força, não é fácil. Seguir a Jesus não é fácil, porque exige renúncia. E todos nós, nessa busca, porque eu não me considero alguém que já consiga realizar tais situações, eu estou sempre em busca da minha melhoria, em busca de desenvolver essa potencialidade, essa virtude que é o amor em mim. Eu acredito que a cada dia, quando a gente consegue engolir alguma coisa que tinha vontade de falar para ofender alguém, quando a gente consegue segurar aquela palavra que não edifica, quando a gente consegue olhar para alguém que está agindo de uma forma equivocada de acordo com a nossa interpretação, porque tem isso também, e eu entendo que aquele companheiro age de determinada forma porque não tem um determinado entendimento, enxerga a vida de uma certa maneira, e eu compreendo que por trás daquele comportamento existe uma necessidade. Eu me coloco no lugar daquela pessoa. E é o que a gente gostaria que fizessem conosco também. Quando nós estamos frágeis, quando nós estamos equivocados, o que a gente quer é a compreensão alheia. Então, que a gente possa fazer esse exercício também de empatia. Bom, para que a lei da abundância, né, para que a gente tenha essa vida em abundância que Jesus nos prometeu, para que a lei da abundância nos cubra de bênçãos, precisamos favorecer os outros com a aplicação dos recursos que a gente já dispõe. Então, muito será cobrado a quem muito foi dado. Se nós já temos algum tipo de conhecimento, se nós já temos algum tipo de aprendizado, a gente pode auxiliar quem está à nossa volta. Em primeiro lugar, com a compreensão, porque nós já fizemos aquele caminho, nós já usamos aquelas sandálias, nós já fizemos algum tipo de caminho que não foi o mais certo, nós já nos desviamos da rota, nós já buscamos atalhos. Hoje, numa luta diária, tentamos fazer um caminho melhor. Então, quando a gente tem a compreensão, isso já é uma ajuda. A outra situação é o próprio exemplo, porque a melhor maneira, aliás, eu acho que é a única maneira
de auxiliar, de educar, de evangelizar, é fazendo. É a vivência, porque a palavra, ela tem força, mas como Emmanuel nos diz, o exemplo arrasta. O exemplo, quando você é uma pessoa feliz, equilibrada, serena, andando de uma determinada forma, isso contagia, isso traz para perto, isso arrecada a simpatia, agrega, não afasta. Mas quando nós somos duros, quando nós julgamos, quando nós condenamos, fica muito difícil de convencer quem está à nossa volta. Quando a gente ama, a gente quer muito auxiliar, dizendo como a pessoa deve agir. Então, que a gente faça o bem, que a gente aja de uma maneira adequada, seja feliz, equilibrado, e acho muito mais fácil de convencer. Deus é o patrão mais generoso que existe, com certeza, pois remunera abundantemente o servo bom e fiel. Quem anda num caminho do bem se sente recompensado na hora, né? Porque Deus paga na hora. Ele é um bom patrão. E a recompensa é a sensação de bem-estar, de você estar cumprindo aquilo que você deveria estar cumprindo, cumprindo um dever, seguindo um propósito, seguindo um objetivo, dando uma valorização à tua vida. É tão importante. Essa sensação de bem-estar não tem nada que pague. A consciência tranquila, recostar-se à noite para dormir, sabendo que você fez o que você podia fazer, o que era possível no momento. E a gente precisa estar buscando isso, essa sensação de bem-estar, de estar num caminho adequado, é muito boa. E aí a gente percebe, né? Quando não fazemos, quando a gente foge do amor, porque nós fomos criados por amor e para amar. Quando nós saímos do caminho do amor, a gente percebe que não se sente bem. Tem alguma coisa que não bate bem, a mente fica num turbilhão, as dificuldades parecem muito maiores, e isso tudo se torna muito mais pesado. Então, que a gente possa ser esse que busca o caminho do bem, a gente vai se desviar de vez em quando, vamos nos equivocar, com certeza. Não conseguimos ainda a evolução, a perfeição, estamos muito ainda longe do caminho, mas nós temos conquistas, conquistas pessoais. Nós já adquirimos algumas coisas, alguns aprendizados, nós já conseguimos. Bom, e aí, quando eu me abro para o próximo, quando eu me coloco num caminho de me dispor a ajudar, Deus também se abre para mim. Quando eu me fecho no egoísmo, tranco as portas para o socorro de Deus. E aí, mais uma vez, independente de religião, a gente não está falando aqui numa questão de escolha de religião. Aquele que caminha no bem, aquele que busca estar no bem, está abrindo as suas portas para o próximo e Deus está abrindo as portas para esse irmão. O bem, ele vai chegar. As respostas também, muitas vezes. Às vezes, a resposta é apenas o consolo dessa presença de Deus nas nossas vidas. Servimos alguém quando colocamos os nossos talentos e recursos não apenas em função das nossas necessidades individuais, mas também em favor das necessidades do próximo. E aí a gente vai seguindo, né? Percebendo como essa busca do trabalho no bem, do auxílio a quem está à nossa volta, quando a gente busca o perdão, a compreensão, quando a gente busca ser menos duro com os irmãos do caminho, quando a gente busca também perdoar a si mesmo, a gente vai percebendo um crescimento interior. E também percebemos o quanto Deus, agindo nas nossas vidas, nós vamos começando a perceber a cura dos males que a nossa alma traz. As dores da nossa alma, essas feridas da nossa alma, esse vazio interior que muitas vezes a gente busca preencher com o que é material, mas que não vai preencher. É como se você enxergasse a situação de uma forma diferente. Isso é uma forma de cura.
Muitas vezes, a cura de algo que nós trazemos não é do corpo físico, mas pode ser também. Muitas vezes, a gente consegue enxergar até mesmo a enfermidade de uma forma mais positiva, entendendo para que dos acontecimentos. A dor vem para induzir a crescer. Então, mais uma vez, trazendo a ideia da dor como potência da alma. Mas se eu me prendo apenas à dor, se eu me prendo apenas à situação de aflição, eu não aproveito o crescimento que ela pode me fornecer. Deus criou suas leis para serem cumpridas, e todos nós vamos inevitavelmente avançar até atingirmos a condição de espíritos perfeitos. Leve o tempo que for para que isso aconteça. E a forma que a sabedoria divina tem para tirar nosso carro do atoleiro é dinamizar no homem a sua força interior, a fim de que ele, através do próprio esforço, da sua própria responsabilidade e escolha, consiga recolocar o carro da sua vida na estrada do crescimento. Mais uma vez, vamos fazer essa comparação com o carro. O carro atolou, parou, não quer sair do lugar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai precisar de um esforço, de uma força maior, de uma vontade soberana, vontade que é a força motriz do pensamento, como Kardec nos traz na Revista Espírita, dezembro de 1864, que a vontade é o pensamento que tem uma certa energia, ou seja, a vontade é a força motriz, é o que vai nos impulsionar a sair daquele atoleiro, daquela situação de aflição, daquele turbilhão, muitas vezes. E aí, Chico Xavier, mais uma vez, trazendo a lembrança, não vamos dramatizar a dor. É muito difícil, né? Passar pela dor sem ficar falando o tempo todo do que a gente está passando. Sem nos colocarmos numa posição das maiores vítimas. E, mais uma vez, eu coloco aqui que nós não estamos menosprezando a dor alheia. Porque no momento que passamos pela aflição, muitas vezes nós nos sentimos desesperados. A ideia é trazer a dor de uma forma, entender essa dor de uma forma lúcida. Porque se eu não tenho como mudar a situação, eu preciso vivê-la, eu preciso senti-la, eu preciso ter coerência até mesmo com as minhas emoções, os meus sentimentos, admitir para mim mesmo que eu estou sentindo naquela hora. Dramatizar é fazer drama. A dor não é motivo para que isso aconteça. Ao contrário, o problema é um aviso que a vida me dá, no sentido de que eu não estou realizando o melhor ao meu alcance. Tampouco desafiando minha capacidade de crescer mais e servir mais. Este sinal deve ser interpretado de forma positiva, para que eu tome as medidas necessárias para agir de conformidade com os recursos e capacidades de que já disponho, ou buscando novas habilidades que já se encontram ao meu alcance. E aí a gente vai pensar em alguns recursos que nós podemos utilizar para esse momento de dor. O apoio dos companheiros, o apoio dos amigos, a orientação da doutrina, as preces, que vão elevar o nosso pensamento para que a gente tente enxergar a situação de uma forma mais ampla, a meditação, que pode expandir também essa consciência, vai me fazer enxergar algo que talvez não estivesse conseguindo enxergar. Nós vamos buscar os recursos que a Terra, né, que o planeta nos oferece. Se é necessário a busca de um médico, de um psicólogo, de terapeutas, de profissionais da saúde, para que eu possa receber o tratamento necessário. Buscar o apoio do templo religioso, se eu tenho uma religião, se eu fui acolhida, amparada, se eu me encontrei em algum local, em algum segmento religioso. Isso tudo é recurso. E esses recursos, eles não podem
ser dispensados. A vida, ela sempre vai exigir de nós o que a gente tem de melhor para oferecer. E no momento que eu trancar essas minhas potencialidades, no momento que eu, por alguma situação, enterrar o meu talento, a minha condição, eu vou ter que despertar de alguma forma. Então, trazendo mais uma vez a ideia, né, a parábola dos talentos, que a gente seja esse servo bom, que faz bom uso dos recursos que nós trouxemos, daquilo que a gente trouxe nesta atual existência, que a gente tem condição de oferecer para o mundo, para que esse mundo também se torne melhor. Às vezes o silêncio é o que a gente tem para oferecer de melhor. Às vezes a palavra é o que a gente tem para oferecer de melhor. Então, nessa busca da nossa melhor versão, que a gente possa ser um ponto de luz nesse planeta. Que a gente possa buscar o melhor de si mesmo para oferecer aos que estão no nosso lado, no nosso caminho. E que Jesus, essa luz que nos acompanha, e que com certeza, quando presente, não estaremos nas trevas, que a gente possa continuar buscando esse mestre que tanto nos oferece de amparo, de carinho, de ensinamento, de amor. Então, meus irmãos, que a luz se faça nos nossos lares, que as provas que nós tenhamos que viver, que passar, nós não nos deixemos vencer, que essas provas não nos esmaguem, que as dores e os sofrimentos sejam alavancas para a gente crescer, que no momento que estiver muito difícil a gente saiba pedir ajuda, e que a gente possa seguir com as nossas pequenas missões, com as nossas potencialidades a desenvolver, com a crença de que nós temos muita luz dentro de nós mesmos, que nós temos luz e que podemos, ainda que de uma forma pequena, iluminar o caminho que nós estamos seguindo, de alguma forma, vai ajudar quem está seguindo com a gente também. Que a luz se faça nos lares de vocês, que haja muito amor envolvendo a cada um, que as nossas famílias, que todas as famílias, que todos os lares, que todos os lugares, que todos os irmãos que existem no mundo possam receber a presença da luz, que é Jesus. Graças a Deus.